Já tem até... Botei até a capa aí para vocês verem. Que a gente vai estudar o 118, eu vou falar um pouquinho. Fiz até uns slides para o estudo 118, para a gente entender esse item. Então, espera aí, 3, 2... Minha internet está lenta. Ficou bonito aí atrás, hein? Andréia, faz a prece inicial, por favor, Andréia. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor, àqueles que passam pela privação da terra, que nesse instante se encontra, Senhor, com tanto sofrimento. Venha a Ti, Senhor, rogar a Ti, Pai amado, para que envie os seus mensageiros de paz, de amor, de saúde, de prosperidade para o nosso planeta Terra e para aqueles todos que estão acometidos de todas as doenças do corpo e às vezes da alma, Senhor. Dai força, Senhor, para que possamos, Senhor, vencer todas essas provações que nós mesmos somos culpados por passar. Dai coragem para que nós possamos seguir o caminho de Ti, Senhor, amar o próximo como a Ti mesmo. Dai força e fé, Senhor, que não possamos abalar a nossa fé, que acreditamos que tudo isso passa, que tudo isso vai passar. Nos envolva, Senhor, com seu amor, com a sua paz. Nos envolva, Senhor, nos dê força. Pai amado, rogo a Ti, por todos nós, seus filhos, às vezes malcriados, né, que sofremos por nossa própria culpa, né, Senhor? Nos dê força para vencermos tudo isso. Que assim seja, Pai, se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, como eu falei, nós vamos hoje... Nos dê força para vencermos tudo isso. Que assim seja, Pai, se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Espera aí. Eu estou com a página aberta aqui, desculpa, tá repetindo o que a gente já falou. Eu tenho que deixar a página aberta porque a gente também está transmitindo ao vivo e pode ser que apareça alguém, né? E escreva lá. Então, gente, nós vamos hoje estudar o item 118 do Livro dos Espíritos. Esse item... Deixa eu compartilhar aqui o item. Para a gente ler junto. Eu descobri que a gente pulou sem querer. E esse item tem umas características que é importante, que a gente não pode deixar passar. Tá? Infelizmente, minha internet está um pouquinho lenta. Peço vocês paciência, também o pessoal que está, porventura, nos assistindo online. O online ele tem vantagens, mas também a gente fica dependente, né, da nossa internet.
Então, item 118. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Isso é um princípio importantíssimo do conhecimento espírita, porque quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente tem que entender o sistema, né, como um todo. Quanto mais rápido a gente tiver entendimento desse sistema como um todo, a gente começa a poder ter uma visão espírita das coisas. E uma das questões básicas é essa: o espírito não pode degenerar. Então, por exemplo, você hoje ocupa dentro da tua caminhada evolutiva o teu ponto mais alto. Você, em outras vidas, não era mais evoluído do que você é hoje. E nas próximas encarnações, você não será menos evoluído do que você é hoje. Ou você fica engessado, parado no tempo, que já é um prejuízo enorme, ou você avança. Podemos dizer que é uma espécie de determinismo, o progresso, a evolução. Não depende do nosso livre-arbítrio. Cedo ou tarde, todo mundo vai evoluir. Pode demorar, uns mais rápidos, outros mais lentos, mas ninguém regride. Pergunta: se ninguém regride, por que você tem no mundo espiritual espíritos com aparências animalescas, a licantropia, espíritos em formato de animais, espíritos ovoides, perderam completamente a forma? Eles degeneraram? Não, eles estacionaram. O perispírito apenas reflete o que eles têm dentro de si. Então, a aparência do espírito no mundo espiritual não é temporária, é um estado emocional em que o indivíduo se encontra. Ele não regrediu evolutivamente. Então, vocês, nós não temos como reencarnar num animal. A metempsicose, que é a crença da reencarnação num animal, isso não acontece. O conhecimento espiritual que os espíritos elevados nos dizem é esse: a gente não regride. Então, se eu sou hoje humano, eu não tenho porquê reencarnar como uma mosca, como um jabuti ou como um rato. Então, aquela coisa: você é um homem ou um rato? Você é um homem. E aí eu fiz um pequeno gráfico para a gente entender isso. Por quê? André Luiz vai nos falar sobre isso com muita clareza, no livro Evolução em Dois Mundos. Nesse livro, André Luiz vai nos mostrar que a caminhada do princípio espiritual para conseguir construir a mente, ou seja, o corpo mental, é uma caminhada, é uma escada longuíssima. Nós temos, na composição do nosso corpo espiritual, um corpo espiritual mais sutil, chamado corpo mental. O corpo mental, ele é construído ao longo da jornada
evolutiva. Quando eu o construo completamente, é quando eu me torno indivíduo. E aí eu tenho o livre-arbítrio, porque eu já possuo um corpo mental. Antes disso, a gente tem uma caminhada lentíssima ao longo de milhões de anos para adquirir e construir esse construto cognitivo, racional que o ser humano tem. Então, eu trouxe um slide, fiz um slide para a gente poder vislumbrar isso de forma didática. Aqui, vocês têm a evolução do encéfalo. Estamos falando do cérebro humano. E do cérebro, a evolução do cérebro. Tá? Então, você vai ter aqui embaixo o anfíbio, a lampreia, o elasmobrânquio, o réptil, a ave, o peixe teleósteo, o mamífero. Se vocês forem olhar aqui, que dá para ver melhor. A evolução do encéfalo, do tubarão, do crocodilo, do porco humano. Então, vocês vão ver que há um processo evolutivo lento nas espécies. A gente sabe que todos nós temos uma origem comum. Todos os seres vivos que existem na Terra têm uma origem comum que surgiu há mais ou menos 2 bilhões de anos. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai nos mostrar o porquê da evolução animal. É uma construção lenta de todas as habilidades que nós possuímos, inclusive a habilidade cognitiva. Isso aqui, gente, é ciência, ok? Isso tem nas aulas de biologia. Ao longo dos milhões de anos, os seres vivos foram aperfeiçoando o seu cérebro, permitindo que o cérebro se tornasse mais complexo. Complexo quer dizer que ele se tornou mais variado, com mais opções de pensar, de sentir, de se manifestar. Aqui, evolução do cérebro nos vertebrados. Vocês podem ver que há maior complexidade. Aqui, na questão dos hominídeos, nossos ancestrais diretos, os primatas. E a gente vai ver que o volume craniano aumentou desde o nosso ancestral de 30 milhões de anos atrás, o Aegyptopithecus zeux. É um ancestral nosso direto de 30 milhões de anos atrás. É esse cara aqui. Tá? E aqui, nossos outros ancestrais, esse daqui é de 20 milhões de anos atrás. Esse aqui, Ardipithecus ramidus, 4 milhões de anos atrás. O Homo habilis, 2 milhões de anos atrás. O Homo ergastes, de 1,8 milhão de anos atrás a 1,2 milhões de anos atrás. Homo sapiens, 160 mil anos atrás, 200 a 160 mil anos atrás. Então, o volume de neurônios aumenta. 13 bilhões, 25 bilhões, 46 bilhões, 60 bilhões, 86 bilhões. E o volume craniano também. Isso é evolução. E isso vai acompanhar o conhecimento espiritual do corpo mental. O corpo mental, e aqui eu botei plano mental, vocês vão ver a evolução. Mineral, ele só atinge a manifestação no plano físico etérico. O vegetal, ele só atinge o plano espiritual com forma, também conhecido como astral. Tá?
ele não usa o cérebro, então ele não atinge o plano mental primitivo. O animal já usa o plano mental primitivo, que é o raciocínio do animal, o raciocínio do gato, né? Do cachorro. Eles têm um nível de raciocínio, não é isso? Instintivo, puramente instintivo. O ser humano, ele tem a capacidade, quando a gente chega no ser humano, ele tem a capacidade de atingir todos esses níveis. Quando a gente chegar nesse nível aqui, não sei se vocês estão acompanhando o slide, a gente não reencarna mais. A gente vai para um nível de evolução do espírito puro, que para nós, nesse momento, não nos interessa. Interessa que toda a jornada evolutiva no nosso planeta, em planetas físicos, é esse daqui. Então, por isso que eu não tenho como retrogradar, porque o meu corpo mental está ampliando a cada processo. Quando eu chego aqui, eu começo a ter... Aqui, ó, aqui eu fiz um desenho com aquela mesma figura representando o corpo mental. O corpo mental, ele amplia. Então, ele se torna cada vez mais complexo, mais belo. Então, aqui, homem 150 mil anos atrás, 130 mil, 10 mil, 2 mil, 1.300, e homem atual. Isso eu estou falando, eu não estou falando que todas as pessoas de 10 mil anos atrás eram inferiores, né? É só para poder visualizar, tá? Na capacidade, no geral, das sociedades. Há 150 mil anos atrás, o homem vivia, era caçador-coletor. 30 mil anos atrás, ele criou fogo. 10 mil anos atrás, ele criou agricultura, etc. Grandes impérios, 2.500 anos atrás. 2.000 anos atrás, Jesus veio à Terra, trazendo o código de ética, do amor, etc., etc. E quanto mais você vai vivenciando, a tua experiência, o teu processo cognitivo, o teu livre-arbítrio se amplia, você evolui, você ganha mais possibilidades de agir. Então, é a ampliação do quê? Do teu corpo mental. Não tem como, depois que eu atingir esse tamanho aqui, eu usar corpos que não deem a inteira manifestação do mesmo, que não me permita exercê-lo. Isso é o normal. O meu corpo mental ele não diminui. A minha aparência física ela pode ter qualquer mudança, seja encarnado, seja desencarnado. Mas o que eu já conquistei, isso não degenera. Eu não tenho como regredir. Por isso que eu quis fazer esses slides. Entenderam, gente? Agora vamos lá, vamos ver se vocês estão entendendo por que não tem como degenerar. Depois que eu atinjo um certo patamar, eu não degenero. Eu não regrido. O que vocês têm a dizer? Então, deixa eu ver se eu compreendi direito. Então, cada vez que eu me aproximo de uma faixa vibracional, eu me afasto da anterior e me aproximo mais da superior. E isso não quer dizer que todos vão acompanhar tudo de uma vez só. É cada um no seu tempo e na sua compreensão e dedicação para que você alcance essa faixa vibratória mais elevada. É isso? Exatamente. As conquistas são lentas. Muito lentas. Aquilo tudo que eu mostrei é só para ilustrar. Só para a gente ter uma ideia. Mas a evolução é lenta. Por isso que, às vezes, a gente não entende como pode, em pleno ano de 2021, acontecer isso, ou aquilo outro. Por quê? Porque nós estamos longe, muito longe, de um planeta evoluído. Nós estamos no planeta
adequado a nosso nível de evolução. Então, as pessoas que estão conosco nessa jornada, nós não somos tão acima deles quanto parece. Eu sou Então, você vai ter pessoas que demonstram coisas que nós também ainda temos. Só que nós já estamos tentando nos livrar. Mas Então, muitos de Anderson, nós que não lembramos, que lembramos alguma coisa de vida passada, por incrível que pareça, muita coisa que a gente condena hoje, há 100 anos atrás a gente estava fazendo. então, Pode falar, Anderson, tá? quer dizer, né, que fica cada vez mais explícito para a humanidade, né, mesmo que não compreendamos, que a reencarnação é primordial e sem ela não haveria a possibilidade dessas transformações. Exatamente. Não só entre os humanos, mas entre todos os seres vivos. Se não quiser dar nome de reencarnação, não tem problema. Os espíritos disseram, usa o nome que você quiser. Mas todos os seres vivos renascem. E renascem ao longo de milhões de anos. Outra coisa, há no espiritualismo teorias da queda, de que o espírito teria sofrido uma queda primordial e, estando no céu, ele caiu e, por ter caído, ele entrou no caminho evolutivo. Vocês, a maioria não conhece isso, tá? Mas isso são as teorias de Rustang e as teorias de Pietro Baldi. E eles, então, essas teorias, a gente respeita. Não tem problema nenhum quem quiser acreditar nessa teoria da queda. Ela tem a ver com várias crenças antigas. Mas vejam bem, elas são antidoutrinárias. Elas contrariam o princípio da não degeneração. Para o espírita, é importante que, se ele quiser acreditar em qualquer dessas teorias, é um direito dele, mas ela não é uma teoria espírita, entenderam? Para nós, não há queda. Para nós, o que existe é uma evolução infinita. Essa possibilidade, Anderson, apesar da minha ignorância, não me passa pela cabeça, porque senão eu daria possibilidade a que Jesus pudesse, né, ter um tipo de assédio desse, de situação dessa. Seria como se eu admitisse isso, se eu acreditasse... Não é isso que eu estou falando. Eu digo assim, nessa possibilidade de um anjo, né, uma suposição, que chegou a um patamar de evolução enorme e depois ele regride, porque caiu em... Não tem como, eu não consigo pensar dessa maneira. A gente precisa entender, nessas teorias todas, a visão espírita é da evolução, gente, pura e simplesmente. Mas então, como é que pode uma pessoa que era boa cometer um erro? Ela não degenerou? Não. Quem disse que a nossa aparência, o nosso inconsciente, já está em patamares muito acima? Nós ainda somos muito terra-terra, muito humanos. Então, no nível que a gente se encontra hoje, isso eu estou falando coletivamente, tá? Eu não estou falando individualmente. Eu não estou falando de mim, nem de ninguém aqui. Estou falando, em termos gerais, cometer erros não é cair. Cometer erros é mostrar que ainda tem muita imaturidade. Então, quando você comete um erro, você não está caindo. Nós cometemos erro. Mas ele era orador, como é que ele pode... Gente, vocês estão olhando a superfície. Vocês não estão olhando o íntimo. A evolução real, ela é íntima, não tem nada a ver
com intelectualidade, etnia, situação financeira. Isso é exterior. As conquistas evolutivas, elas são internas. Então, um médium pode cair e cometer erros? Claro que pode. Então, Anderson, Erros a preocupação... Desculpa, eu fico fascinado com esse assunto, aí eu acabo atrapalhando. Claro. Por Não, não exemplo, está atrapalhando, não. Nós estamos estudando junto. Alcione, no caso de Alcione, a preocupação do mentor em que ela voltasse, né, é uma prova tanto para a configuração da capacidade de absorção da evolução, como um pensamento de que ela pudesse cair, no sentido de se deixar levar pelas paixões humanas. Mas, no caso dela, não, a determinação era muito maior e a confiança em si mesmo era muito maior, e em Deus, né, principalmente no Criador, para que ela não se deixasse envolver pelas coisas humanas. Aí você falou um exemplo interessante, que dá para a gente explorar alguma coisa. Claro que a gente também tem um pouco de especulação nisso tudo, tá bom? Verdade absoluta, a gente é todo mundo estudante, né, gente? Então, você falou de Alcione. E realmente o mentor espiritual dela, o Antênio, no início do livro, vai nos falar dos riscos que ela corria ao reencarnar, já que ela não precisava. Mas veja bem, perceba bem, isso não é cair. Isso não é cair evolutivamente. Sim, sim. E por isso que o espírito perfeito, ele é uma abstração. É você tomar decisões que acabem criando a necessidade de reencarnações para reparar. Então, veja bem, um ambiente em que todo mundo é doente e que você venceu a duras penas aquele ambiente e não precisa mais estar ali enquanto todo mundo está naquele nível de doença, pode criar que você estando ali, você tome decisões que acabe te comprometendo temporariamente com aquelas circunstâncias geradas. Mas você não precisa passar por aquilo, porque tu já aprendeu o que tem que fazer, o que tem que aprender ali. Mas, se você renasce e toma certas decisões, você cria vínculos. Só que tem um detalhe em Alcione. Tu leu o livro? Sim, li. Achei então, fantástico. Tem um detalhe ali. Ela está muito bem espiritualmente. Ela é um espírito de uma evolução muito grande. Ela é acima da evolução de Emmanuel, Chico, Bezerra. Alcione está num patamar de mestre espiritual. Ok? Vamos entender isso. Mas veja bem, perceba bem uma coisa. O amor dela, agora eu esqueci o nome o amor dela por Pollux ou por Carlos Flanagan, percebe? O amor dela pelo Carlos Flanagan é um vínculo kármico. Ela retorna para ajudá-lo. Sim. Apesar dela já ser uma mestra espiritual, ela, enquanto indivíduo, eu estou me narrando pelo que está no livro, tá? Sim, sim. Traz consigo ainda um amor pessoal que é um karma. Esse vínculo, incrível. esse vínculo pessoal que ela tem com ele faz ela renascer. Tem muito a ver com o conceito budista de apego e desapego. Então, aquele amor não é um amor fraternal, é um amor romântico. Ela ama ele. E esse amor que ela possui a ele
a faz descer das altas esferas para ajudá-lo evolutivamente. Não sei se você está entendendo que, apesar dela ter um patamar evolutivo muito alto, ela ainda não tem o amor universal a todas as criaturas. Ela tem Por isso que muita gente acredita na visão da alma gêmea. Por quê? As pessoas constroem relações conjugais um com o outro que atravessam milênios e se consolidam. É maravilhoso, é lindíssimo, mas não é determinístico. Sim. Isso não é algo que todo mundo tem. É verdade. Pode ser que eu não tenha essa alma, entendeu? Por quê? Entendi. Porque é evolução, você constrói ou não. Depende da tua caminhada, das tuas o escolhas. interessante, Anderson, ela construiu com ele. Nessa sua narrativa, é que ela realmente, a paixão dela, o amor dela era muito grande, que ela volta para realmente fazer uma união com ele, mas chegando lá, ele está casado. E ele propõe a ela que, não, eu me separo da outra, eu faço qualquer coisa para ficar com você. E ela não aceita. Ela não aceita de maneira nenhuma. Ele não está casado. Mas ele estava com outra pessoa. Ele é padre. Não, Anderson. Tem um momento em que ele larga a batina e ele se casa. Ele se casa. Ele é padre. Sim, eu sei que ele é padre, mas ele larga a batina, ele é padre. Vai procurar ela. Ele larga a batina, vai procurar ela. Aí, chegando lá, aí é detalhe, olha só. Eu estou com o livro bem aqui, cara. Eu li o livro. Ele a tortura com a autoridade. Mas ele a persegue depois, ele volta, ele desesperado por ela não ter aceito a proposta que ele fez. E ele quis dizer, eu não me dou muito bem com ela, eu largo ela para viver com você. Ela disse, de maneira nenhuma. Isso eu não aceito de jeito nenhum. Aí ele volta para Batina, ele volta a ser padre. Ele volta a ser padre e depois ele... Eu tenho aqui, eu li há pouco tempo, não tem tanto tempo que eu li assim, não. E ele volta a ser padre, e ele voltando a ser padre, ele pelas amizades que ele tem, ele alcança um posto, né? Um posto acima do comum. E ele é que decidia a vida das pessoas. E ele permite que ela vá presa, que ela seja torturada, e quando ele vai dar a extremunção, né, que ela está sempre pedindo, e as pessoas não deixam que ele se aproxime dela, que quando ele vai, que ele percebe que é ela, aí ele entra em desespero. É você. Então, o livro é emocionante demais. Então, vamos lá. Não vou entrar em detalhes que eu não lembro. Se você leu há mais tempo, há pouco tempo... Há menos tempo. Eu li há muitos anos atrás. Mais de 25 anos. Mas vamos lá. Cara. Então, vamos lá. No caso dela, o vínculo afetivo faz com que ela volte para ajudá-lo. E ela ajuda todo mundo e ajuda ele também. Então, ela ainda não era um espírito puro, porque ela trazia consigo um vínculo afetivo específico a ele, que ela já tinha ela tem, né? Porque ela existe. Ela, inclusive, o pessoal lá de Campos, no dia de Santa Marina, porque ela é Santa Marina, você lê o livro 50 anos depois, é a história de Santa Marina. O pessoal da Escola Jesus Cristo, lá em Campos, eles comemoram o dia de Santa Marina, até porque muitos deles estão no livro 50 anos depois, são personagens também com ela, com a Santa Marina. Então, é um espírito de escola, um espírito muito evoluído, mas não é um espírito puro. Ela não está evoluindo nos planos de espírito puro, nos planos mentais. Ela ainda é um espírito que reencarna. Então, é importante que a gente entenda essa diferença. Como ela ainda reencarna em mundos materiais, ela tem coisas a resolver. Ela está em evolução. Ela está muito acima do nosso nível. Mas o próprio vínculo afetivo, que a gente... E é isso uma coisa que o Miramês
Espírito Miramês vai falar no livro Favos de Luz. Por quê? Existe uma polêmica sobre a questão da alma gêmea. Porque o Emmanuel acaba dizendo no Consolador que existe alma gêmea. Aí pergunta o Miramês o que é isso, que Kardec diz que não existe. Aí o Miramês falou o seguinte, que eu achei bem interessante a resposta dele. No nosso nível ainda existe. No nível dos espíritos puros isso não existe mais. O que não podemos é nós vivermos como se fôssemos espíritos puros, porque não somos. Não estamos vivendo no puro plano mental. Nós nem sabemos o que é isso. Não temos nem ideia como é que é essa evolução dos espíritos puros. É inimaginável. Eles não vivem mais em planeta nenhum. Mesmo que o planeta seja evoluído. Não, eles já transcenderam tudo isso. Transcenderam a forma. Então não dá para viver nesse nível. Então, no nível da evolução humana, espiritual, em mundos, é isso que Emmanuel está dizendo. Você muitas vezes cria um vínculo afetivo com alguém que caminha ao longo dos milênios. Miramês respondeu isso. A mim me pareceu ser bem coerente. E Alcione mostra isso no livro Renúncia. Então, quando a gente reencarna, agora vamos falar do nosso nível. Quando a gente reencarna, a gente acerta coisas, mas toma decisões não acertadas. Isso é normal. É normal que numa vida de 80 anos, algumas decisões que você toma tragam consequências dolorosas para o futuro. Mas você acerta em outras. Isso é evoluir. Evoluir não é um caminho em linha reta que você só acerta ou só erra. Isso é visão mítica. Evoluir é lidar com as circunstâncias, os problemas, tomar decisões e arcar com as consequências das suas decisões. E aprender com elas. Então, os embaraços não são degeneração. Então, por exemplo, Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, as ideias da Revolução Francesa eram muito evoluídas. Eram muito evoluídas. As ideias da Revolução Francesa eram muito evoluídas. Mas as pessoas que as defenderam usaram da violência. E aí a gente pode perguntar assim, para mudar a sociedade, seria possível não usar a violência naquela época? Não sei. Faço a mínima ideia. Eu sei que, historicamente, olhando pelo ângulo da história, aqueles reis não iam largar o osso. Então, no ângulo da história, olhando, foi o que foi. Só que tem um problema. Aqueles que tomaram aquelas decisões, que ajudou a sociedade, coletivamente, o mundo muda com a Revolução Francesa, o mundo muda com a independência dos Estados Unidos, com as ideias iluministas, e a Revolução Francesa bebe das ideias da independência americana. A independência americana foi em 1776. Cria uma república. A francesa foi em 1789, alguns anos depois. Esses movimentos geraram o que a gente tem hoje: democracia, voto, leis, direito, né? Tudo isso que a gente tem hoje, que as pessoas às vezes não valorizam, foram conquistas evolutivas. Porque com a democracia eu tenho liberdade. Eu não exerço meu livre-arbítrio numa ditadura. Então não interessa se a ditadura é de direita, de esquerda, não interessa. Numa ditadura,
você não evolui a contento. Por quê? Porque você não é totalmente você. Como é que eu vou saber como você é numa ditadura se ela reprime? Eu posso saber alguns aspectos, mas não todos. A plenitude das tuas ações humanas, você precisa ter ampla liberdade. Dentro do que nós temos hoje no campo político, a democracia é o melhor caminho. Por quê? Porque eu escolho. Eu posso escolher errado, mas eu escolho. E isso, para a evolução humana, é fundamental. Você tem que escolher, você tem que exercer o teu direito de escolha, porque é o livre-arbítrio. Então, a Revolução Francesa, ela traz uma ideia nova, mas o meio que eles lançaram para chegar a essa ideia nova, esse meio, que foi a violência, trouxe a eles consequências. E aí está o livro Eu Sou Camilo Desmoulins, do Hermínio de Miranda, mostrando como muitos desses, Robespierre, Danton, Camille Desmoulins, Saint-Just, como cada um desses revolucionários arcaram com as consequências de seus atos. Mesmo que coletivamente as ideias sejam avançadas. Mas aí é aquilo que eu falei antes. Espero que eu não esteja... Espero que está dando para entender, né, gente? Os meios que a gente usa, a gente tem que arcar com eles. Isso é o quê? É aprendizado. Tá, gente? É aprendizado. Isso é aprendizado. É aprendizado, entendeu? É aprendizado. Não é degeneração. Não é regressão. Se você desencarna e vai para as regiões umbralinas, você não está regredindo. É aprendizado. Entendi. Quer dizer que, por exemplo, eu posso cair, né, em uma situação em que eu vá para o umbral, mas isso não quer dizer que eu perdi aquilo que eu já conquistei. Eu simplesmente me deixei envolver por uma situação em que eu não consegui ultrapassar, não consegui vencer. Aí posso cair, mas continuo de onde eu estava para frente. É isso que eu entendi. Sim, você comete erros. Comete erros. Esses erros trazem consequências que acontecem não é para te punir, mas para que, através das consequências, a gente tire as conclusões. Esse caminho aqui não é legal. Esse caminho aqui, ó, acho melhor não... Porque não adianta você pensar, a gente pensar, que as religiões antigas, elas impõem isso a gente. Meus irmãos, não olhei para lá. Não olhei para cá. Porque senão você vai para o inferno. Perdão, gente. Esse jeito teatral de ser. É a pandemia. Até parece. Você foi assim? Desculpa da pandemia. Ai, meu Deus. Ô, Rosângela, tá pegando... Bora fazer um teatro. Sempre foi assim. A sinceridade da Rosângela, maravilha. Ele adora teatro. Voltando ao exemplo. Amanda, um teatro. E aí, o cara vai para o inferno. Essa forma, deixa eu só explicar. Eu brinquei, acabei rindo. Senão você vai para o inferno. Isso é repressão. Isso nada tem a ver com a lei de progresso. Tudo que eu fizer, que eu não fizer, porque eu vivi num país ou numa época em que eu era totalmente reprimido, eu não conquistei com meu próprio discernimento. Eu posso, então, numa vida em que
era muito rigoroso. Estou inventando, tá, gente? O controle sobre o comportamento era muito rigoroso. Então, naquela encarnação, naquele país, eu não bati em mulher nenhuma. Por quê? Porque o controle era muito rigoroso. Mas num outro país em que isso era permitido, eu fui e bati. Por quê? Porque, na verdade, eu não fiz isso numa encarnação anterior. Não é porque eu regredi. Ah, por que você, em 1200, não fez, mas em 1400 fez? Porque a sociedade me reprimia o que eu já tinha dentro de mim. Mas aquilo que eu tinha dentro de mim, eu não resolvi. A gente só olha o externo, o que fez ou deixou de fazer. Ah, fez é punido. Evolução não tem a ver com isso. Evolução tem a ver com a autoconscientização do teu inconsciente, do teu primitivismo e a sublimação ou autorrealização disso. Aí eu evoluí. Enquanto eu trago dentro de mim ímpetos, tendências e características, o que eu tenho que fazer? Reprimir? Não. Tentar entender por que eu tenho isso dentro de mim. Pode falar, Rui. Então, o entendimento é o seguinte, que eu entendi o seguinte. Então, nós caímos como homem encarnado, como homens encarnados, não como espírito. Porque a nossa evolução pode até parar quando a gente reencarna, naquela reencarnação. Porém, como homem, a gente pode cair, como foi o caso dos revolucionistas na França, né? Eles caíram como homem, pelas ideias deles, extrapolaram, só um minutinho, filho, extrapolaram a própria força revolucionária deles, de querer fazer diferente, usar a força assim, de uma forma bem rígida, né? Agora, como espírito, eles eram espíritos evoluídos, mas eles não eram puros, né? Porque por isso eles reencarnaram nessa condição para poder alavancar o progresso da humanidade, essa evolução. Não é isso? O máximo o que a gente tem que fazer numa vida é crescer. Eu, Anderson, não posso olhar para o Robespierre, ou para o Napoleão, ou para o Júlio César, ou para o Chico Xavier. Ou nem para nenhum de vocês. Eu tenho que olhar para mim. Eu, Anderson, de 2021, estou conseguindo aprender coisas e crescer mais do que o Anderson de 1510. O ranking evolutivo é eu comigo e não eu com outra pessoa. Não adianta eu olhar para as derrotas e conquistas de cada um de vocês. Não existe esse processo, não existe competição evolutiva. Ao contrário, a lei é de amor. Com relação a vocês, a minha relação tem que ser de perdão, compaixão, compreensão e empatia. E não de competição. Eu sei mais, eu estou certo, você está errado, eu sei mais do que você, eu sou tão inteligente. Isso é competição, isso é guerra. Mas em termos de evolução espiritual, ninguém compete com ninguém. Você tem que olhar, eu tenho que olhar para dentro de mim e tentar corrigir as minhas imperfeições, que tem vários aspectos. E cada um de nós, idem. O ideal é o seguinte, didaticamente, não sei se ajuda, né? Eu saí de uma colônia espiritual de nível 2. O ideal é que, quando eu desencarnar, eu não volte para essa colônia de nível 2. Eu volte para a colônia de nível 3. A maioria absoluta das pessoas saem da colônia nível 2, quando desencarna, não consegue retornar para nível 2. Vai para o umbral daquela região ali, até ser resgatado e voltar enfermo para uma colônia de nível 1, 1,5 ou até mesmo a 2. Mas como enfermo. A maioria das pessoas, alguns nem retornam, ficam dentro de casa, presos.
Então, o ideal evolutivo não é esse. O ideal evolutivo real é o seguinte: você sai da colônia nível 2 e retorna para uma de nível 3 até 4. Só que vou dizer a vocês, raríssimo isso acontecer. A maioria de nós aqui e a maioria das pessoas encarnadas não conseguem. Por quê? Porque a gente não olha o autoconhecimento com sinceridade. A gente não luta pelo nosso aperfeiçoamento. Por isso, que quando a gente chega e sofre e se angustia, há aquela ilusão de que degenerou. Não, não degenerou nada. Você não passou daquele patamar ainda. Você ainda está naquele patamar. Tu não estava lá e caiu. Não, você ainda está aqui e não subiu. É diferente. Eu posso fazer uma comparação, Anderson? Eu posso fazer uma comparação? Vamos supor, eu sei que tem uma faixa, né, de número 2, em que todo mundo nessa faixa de número 2, como você falou, come carne. Mas para que eu alcance aquela faixa número 3, que ninguém come carne, eu preciso deixar de comer carne para alcançar aquilo lá. E para isso eu tenho que fazer um esforço individual, né? Não adianta eu querer envolver o coletivo. Nesse sentido, é individual, é de cada um, para que ele não precise mais voltar, esteja liberto dessa condição de comer carne. É isso? Pelo menos para ver se eu entendo. É isso, mas lembre, uma das pessoas mais terríveis... Não, sim, eu não estou falando... É só uma comparação. Deixa eu falar, rapaz. Você falou, deixa eu falar. Das pessoas mais terríveis que já existiram, que foi responsável direto por 40 milhões de mortos, Adolf Hitler não comia carne. Então, toma cuidado. É aquilo. Não comer carne não é um atestado de evolução espiritual. A compreensão que eu não posso ferir nenhum ser vivo e não devo me alimentar de nenhum ser vivo, essa compreensão profunda, isso é evolutivo. Mas o Hitler, apesar de não comer carne de animal, ele não tinha essa compreensão. Muito pelo contrário, ele era racista, preconceituoso e dizimou milhões de pessoas porque elas eram diferentes, ele achava elas diferentes. O que eu tenho que ter nessa visão aí é o seguinte: não é eu me obrigar, né, a comer carne por comer carne, mas é eu ter a visão seguinte: todos os seres vivos importam. Sim, eu acho Quando eu que começo a ter essa visão de max fraternidade, aí isso é evolução. Mas aí eu também não mato ninguém. Nem bato em ninguém. Parece que eu já fiz essa pergunta, né? Parece que eu estou repetindo uma coisa inconscientemente. Mas foi sem saber. Mas eu acho que essa pergunta já foi feita e você já me respondeu. É exatamente como você respondeu agora. É isso que eu queria dizer. Não é necessariamente comer carne, é respeito às vidas, a todos os seres vivos. É um mundo que já não tem esse hábito. Você alcançar ele, para que você alcance, é preciso que você se modifique moral e sentimentalmente para que você possa viver nesse mundo. Obrigado de novo pela explicação repetida. Aqui nós temos aqui, gente, no online, o Jefferson França, e ele escreveu aqui para a gente: hoje, fazendo uma introspecção, pensei exatamente isso, muito esclarecedor. Um bom entendimento é que não há competição na evolução e temos que saber nossa posição em relação ao mundo. Exatamente isso, Jefferson. Seja bem-vindo aí estudando com a gente. Exatamente isso. Muito bom, muito bom. Né? Muito boa o que o Jefferson falou. E por quê? Porque, na verdade, é a lei de amor. Jesus, quando diz ama teu próximo, Jesus está nos dando a chave da evolução. Eu me aperfeiçoo quando eu vou em direção ao outro. Agora, se eu cometo erros, eu não degenero. Eu cometo erros do meu nível de entendimento.
é sinal de que aquele entendimento ainda não está consolidado. É diferente do mito do religioso santo, né? Quando você tem aquele mito religioso do santo, você esquece o inconsciente. Quando a gente entroniza o outro como um santo, a gente esquece que a evolução ela é multifacetada. Ela tem várias faces. Então, hoje, eu posso ser uma pessoa que faça uma prece boa, mas como açúcar. Eu posso ser uma pessoa que não como açúcar, mas ainda agrido mulher. Eu posso ser uma pessoa que não como açúcar, não como carne, não agrido mulher, mas não gosto de gay. Então, as pessoas são diferentes. Eu posso ser uma pessoa que não tem problema nenhum com homossexual, não tem problema nenhum com mulher, mas tem um problema com negro. Ou com americano, ou com argentino, ou ainda caço. Ou ainda roubo, sou corrupto, só penso em mim. Então, o ser humano ele é multifacetado. Por isso é uma ilusão eu achar, eu não fumo, nunca fumei, logo eu sou mais evoluído do que quem fuma. Isso é uma ilusão. Fumar é um aspecto de um problema que aquele espírito tem, que se manifesta no uso do cigarro. Não é o meu aspecto. Então não tem. É ruim para ele, que vai ter que arcar com isso na próxima vida. Mas não quer dizer que eu seja mais evoluído do que ele. Porque eu vou ter que arcar com outras coisas. São minhas, que me dizem respeito. Não adianta eu tentar pensar que eu sou mais evoluído porque sou espírita, ou porque li livro, ou porque sei lá o quê. Isso são coisas exteriores. O perigo da religiosidade é a gente viver se comparando com coisas exteriores. A mediunidade é um perigo por causa disso. Quando você acha, eu vejo o espírito, ele não vê. Logo, eu sou mais evoluído. Não. Pode até ser mais evoluído, mas não porque você vê espírito e o outro não vê. Se tu vê espírito ou não vê, eu quero saber o seguinte: tu ama teu próximo? Você é desapegado? Você sabe receber um não? Você sabe conviver com o diferente? Não interessa se você vai sair dessa cadeira flutuando, se você vai sair do corpo e vai até Marte. Isso é bom, legal, mas isso não te define evolutivamente. Isso são oportunidades. Espiritualidade, ela dá muitas oportunidades. Oportunidades de crescimento que você pode aproveitar. Já que eu faço isso, eu posso aproveitar para colocar amor ali e servir a humanidade a partir disso. Ok. A partir da educação como professor, a partir da mediunidade como médium, a partir da política como um político honesto. Se isso existe. Então, Anderson, o parâmetro principal, primordial para que você evolua é aprender a amar. Esse aqui é o... Em cada situação. Sim. E voltando ao item 118, o espírito não degenera. Mas se o espírito, ele, quando desencarna, fica com aparência animalesca. Ele não degenerou, ele está ali. Aquilo ali é só aparência. Ele está aprendendo coisas ainda, como todos nós. É um aprendizado duro, porque duras foram as suas ações. Então é lógico que quanto mais o indivíduo se embrutece, toma ações embrutecidas, a lei de causa e efeito age sobre ele, para que ele acorde. Mas ele não degenerou, apenas ele não evoluiu. A lei de causa e efeito vai usar
como ele se movimentou com o seu livre-arbítrio e vai dar a ele as respostas das ações dele. Então, ele age e há a reação. Age, a reação. Olimpíada. Olimpíada é isso. O cara chega lá porque ele se esforçou para chegar lá. E como cada um trabalhou o seu emocional? Às vezes o cara é campeão mundial, chega na Olimpíada, é desclassificado na primeira fase, porque o peso emocional da Olimpíada é maior, o peso simbólico da Olimpíada, não sei se vocês sabem disso, é maior do que o de um campeonato mundial. Então, às vezes, o cara é muito bom, é o melhor, está em primeiro lugar no ranking, mas na hora lá que ele vai... Por quê? Porque ele é bom naquilo que ele é bom. Bom no judô, bom no surf, bom no skate. Mas ele não trabalhou emocional direito. E aí ele fica desequilibrado. Então, tudo essas coisas, gente. O interessante disso tudo é a gente saber o seguinte: como é bom existir, como é bom estar aqui, como é bom aprender, como é bom a gente ser a gente, né? E uma coisa que eu gosto muito, para a gente terminar, que o nosso tempo já chegou ao fim, é a antropologia, né? A antropologia me ensinou muito como é bom o outro, como é bom aprender a vida com a vida que o outro teve, porque a vida que o outro teve é, acima de tudo, a vida dele. A crença, a cultura daquele, é aquilo como ele soube fazer. Né? Então você começa a quebrar as barreiras que dividem e começa a se interessar pelos vários locais de fala que existe, que não é o meu. Mas como é interessante saber que existem diferentes possibilidades de ações humanas, de crenças humanas, de manifestações do ser humano em sua complexidade. Eu posso aprender. A antropologia, os livros de antropologia, se vocês comprarem algum, vocês vão ver que é isso. Nos ensina a ver como é interessante. Caramba, como é que aquele povo muçulmano trabalha aquilo? É diferente do meu. Eu não vou fazer aquilo. Mas é interessante saber que aqueles seres humanos, aqueles espíritos imortais, adotaram essa ou aquela solução para esses problemas. E você se enriquece. Né? Você começa a abrir o seu coração para a fraternidade universal, sem querer converter o outro, sem querer que o outro pense como você pensa, haja sexualmente como você é, seja da sua etnia, do seu time de futebol, do seu país. Você quebra essas barreiras. Você começa a admirar o outro pelo que o outro é. Isso é interessante. Isso é amor. Mas eu me empolguei, gente. Nosso tempo acabou. Nossa palestra hoje... Mas foi muito bom. Muito obrigado mais uma 20 vez. horas. Obrigado, Kardec. E obrigado aos espíritos que falaram por Kardec. Sim, mas porque você é um dos instrumentos do há 100 anos atrás, eu sei onde eu estava. Então... Eu não sei não, cara. Eu não quero nem saber. Mas eu sei. Então eu não tenho muito mérito, não. Se não é esse conhecimento aqui, ai de mim. Então, nós que estamos jejunos, no meu caso, eu estou falando de mim mesmo, né? Nós que somos jejunos no conhecimento espiritual, a gente precisa da ajuda desse povo que é mais velho que a gente e que traz esse conhecimento bem mastigadinho para a gente poder ver se dessa vez a gente não vai para o umbral. Já que a gente é meio que... Eu deixei de ser hóspede já há muito tempo, eu sou residente. De volta, mas tem uns que são residentes. Ok, gente, ficamos por aqui. Obrigado aí por vocês estarem aqui. Sem vocês aqui, a gente não teria esse estudo. Obrigado ao Jefferson e todo mundo que pôde estar conosco online.
Daqui a pouco tem a palestra do Arautos, tá bom? Vamos fazer nossa prece final. Agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui juntos. Abençoa-nos, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Desculpa a gente ser curto, mas é porque eu estou em cima da hora para a palestra do Arautos.